É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos. Bem-vindos à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamentos. Pessoal, a gente tem procurado, ao longo de todos os episódios, todas as temporadas do Jornada do Loteamento, trazer assuntos dos mais diversos e complementares possíveis, né? Direito, muito direito, com a doutora Raquel Barcelos, discutindo. Eu acho que eu já não estou falando muito mais jurídico, não. Não, né? pior é que não mesmo. Que bom, porque é uma chatice, né, gente? Tá mesmo, é verdade. No início era jurídico, agora a Raquel está multidisciplinar. Mas eu acho que é uma evolução do urbanismo também, né? Vamos junto. E aí, pessoal, a gente procurou trazer sempre jurídico, marketing, estratégia, vendas, funding, né, assim, recurso, tudo. Só que tinha um assunto, gente, que a gente não conseguia encontrar uma pessoa que pudesse representar essa área. E eu sempre fui ouvindo a fama do nosso convidado, e eu tive o privilégio de assistir uma apresentação dele em um evento, e eu, de novo, queria ter gravado toda a apresentação para falar assim, o pessoal precisa escutar o Paranhos, o que ele tem para falar para a gente. Então é com muita alegria, né, que a gente traz José Paranhos Ribeiro dos Santos, que eu não sabia que seu nome era tão completo assim, mas é uma pessoa, enfim, que eu tenho um carinho muito especial e um grande amigo que está aqui com a gente. Obrigado por você ter vindo, meu caro. Que isso, eu que agradeço. É um prazer estar aqui. E pessoal, o Paranhos vai falar uma coisa que não interessa a ninguém, né? Processo e qualidade construtiva. Nós vamos falar de construção. Ainda não falamos ainda. Estamos estreando em alto nível. Se você falou que direito é meio chato de ouvir, talvez o pessoal mude de ideia depois dessa conversa nossa, né? Paranhos, mas eu sou de vendas e a sua apresentação eu fiquei super interessado. Acho que a galera vai curtir. Eu acho que os temas, na verdade, eles ultrapassam a questão da engenharia. Né? Uhum. É por isso, e é um gargalo de muitas empresas do setor. Né? Eu queria começar, Paranhos, assim, normalmente a gente acaba economizando um pouquinho do tempo, não falando muito do currículo dos convidados, mas o seu currículo tem a ver com as experiências que você adquiriu ao longo da sua carreira e como você implementou os processos de qualidade dentro do Alphaville. Então, eu gostaria que você relatasse um pouquinho sobre a sua trajetória e a gente, a partir daí, explora os processos. Tá bom. Pode ser? Tá bom. Mas vamos lá, antes da Alphaville, eu entrei como recém-formado numa empresa de engenharia, me formei na década de 80, né? 81, imagine você, do século passado, lá se vão 44 anos, né? Tem um pouquinho de repertório, então? Só um pouquinho? O tempo passa e a gente vira testemunha da história, né? Quando não participe, né? Mas o fato é que naquela época, talvez nem sei dizer se como hoje, mais ou menos, mas era difícil conseguir trabalho recém-formado, engenheiro e tal. No fundo, acho que todo mundo passa por isso, né? Que é recém-formado. E eu acabei entrando numa empresa que fazia loteamentos. E nunca, como engenheiro, imaginei loteamento como uma carreira. Tá? Nunca. A estrada, o pavimento, a rua tal, eram coisas pré-existentes. A gente passa nelas e acabou, né? É a partir disso, né? É a partir disso, pois é. E eu acabei entrando e muita dificuldade sempre, né? E fiquei, sei lá, por volta de 15 anos nessa empresa e saí como sócio. Né? Entrei como engenheiro recém-formado, saí como sócio, tive a honra e o privilégio de conhecer, que era a Herbeta Engenharia, lá em Campinas, e que fizemos dezenas de loteamentos, como empresa de engenharia e até como empresa partícipe dos produtos finais. E a minha primeira e grande escola foi ali, numa época em que
tudo tinha um uso intensivo maior de mão de obra, mas a mão de obra era disponível e abundante. De lá para cá mudaram processos, formas de execução, técnicas, equipamentos, a própria mão de obra mudou, infelizmente para pior, né? Mas muita água rolou aí nessa trajetória. E numa dessas empreitadas nós conhecemos o Alphaville Urbanismo, na pessoa do Dr. Renato de Albuquerque, do Nuno, sócio do Dr. Renato, pessoas, não preciso nem dizer, espetaculares, tenho o maior carinho até hoje por ambos, aprendi muito com eles também, e recebi o convite para entrar na Alphaville, entrei e assumi lá a diretoria de engenharia, fiquei lá por 7 anos, provavelmente, 8, 7, não me lembro exatamente, e eu fui um privilegiado, porque eu entrei na fase de expansão da empresa territorial no Brasil como um todo. Que ano era isso, Para? Entrei em 1999, e fiquei lá 7 anos, provavelmente 7 anos. A Alphaville Urbanismo estava montando o seu corpo diretivo para assumir os desafios aos quais ela se propôs. Foram 30 e tantos empreendimentos, não me lembro, 27, 33, não me lembro, mas muitos empreendimentos Brasil afora. E um desafio enorme, porque acho que na época fomos a primeira empresa do gênero a ter essa amplitude territorial tão grande. Então nós tínhamos problema de logística, problema de deslocamento, diferenças de clima, diferenças culturais, diferenças de insumos, era tudo diferente a cada praça que a gente ia. E como então garantir a qualidade construtiva nos empreendimentos com tantas diferenças assim e com a intensidade de execução, quase todos simultâneos ou muito simultâneos? Como é que a gente deveria agir para garantir isso? Então foi esse o grande desafio e foi por aí que eu tive que trabalhar e desenvolver processos que garantissem isso. É bom lembrar que isso só foi possível porque tinha lá um Dr. Renato de Albuquerque, que era um apaixonado pela engenharia, era engenheiro, e fazia questão de apoiar e enfim, dar todo o suporte necessário, ilimitado. E o Nuno, por sua vez, também com a sua dinâmica, a sua presença, né, os seus ensinamentos. O Nuno formação é advogado, o colega é seu, né, mas era um administrador impressionante. E pronto, então eu tive todo o ambiente para fazer isso, na hora certa, no lugar certo, no desenvolvimento e para as pessoas certas. E uma diretriz de fazer com qualidade, né, Paranhos? A diretriz era absoluta de fazer com qualidade. Né? Ninguém queria problema dentro da empresa. Né? Então foi assim que... E com isso consolidou essa marca Alphaville, né? Principalmente nesse momento aí que vocês estavam construindo essa expansão, né? Vamos falar assim, chegou um momento em que todo terrenista queria fazer uma parceria com a Alphaville, né? A Alphaville, a própria Albuquerque Takaoka, eram nomes que inspiravam qualidade, sempre inspiraram, sempre fizeram coisa boa. O edifício que a Albuquerque Takaoka fez há tantos anos, todo mundo fala, eu moro num Takaoka, uma referência à construtora. Então já tinha esse DNA. O desafio maior é que a expansão territorial dificulta isso tudo. Sem dúvida. Né? A mão de obra, os recursos que você tem em São Paulo não são os mesmos que você tem, sobretudo na época. E o que me impressionou, Paranhos, nessa apresentação que você fez, eu tive a oportunidade de assistir, foi exatamente a criatividade no sentido de desenvolvimento de processos para garantir a qualidade. E eu tô, se eu falar bobagem, você me corrige, não é minha praia, mas eu acho que é importante que para a nossa audiência a gente consiga transmitir as boas práticas que você desenvolveu. Eu imagino que um processo de obra ele requer um planejamento muito bem feito, que é o primeiro passo, ou não, eu estou errado. Como é que é o primeiro passo para garantir uma qualidade de obra
legal, boa? Pois é, a sua pergunta é muito boa, porque o primeiro passo ele é dado anos antes da obra começar, lá na escolha da área e a participação da engenharia nas decisões que motivaram, vou para frente com essa área, não vou para frente com essa área. Nesse momento? Sim. Que legal. Sim, sim. Lá na captação, lá nos novos negócios da empresa. A engenharia é praticamente um departamento horizontal dentro do processo. Então, ela dá o seu suporte pelo seu conhecimento. Imagine você que uma área escolhida, muito bonita, muito bem localizada, tem um mercado espetacular, mas ela carrega consigo alguma particularidade que vai encarecer por demais a execução. Isso pode não ser detectado e normalmente não é por outras especialidades. Todas elas são importantes. Mas a engenharia é responsável por dizer, olha, tudo bem, essa área é muito plana. Então, essa área tem pouca terraplenagem. Mas eu vou jogar água a 2 quilômetros daqui, porque eu tenho vizinhos, e o corpo d'água em que eu vou fazer o lançamento está lá. Alguém tinha pensado nisso, né? Tem que fazer duelas de grande diâmetro, obras caríssimas para isso, né? Ou eu tenho solos inadequados, como acontece muito no sul, de Santa Catarina. Eu tenho solos moles e que, cara, em cima é tudo lindo. Hoje é uma fazenda maravilhosa, mas não tem fundação adequada para suportar a infraestrutura de um empreendimento. Então, você gasta milhões. Então, para acertar mesmo, tem que ter essa participação em todo o processo de desenvolvimento do loteamento, que é longo, que tem interferência do poder público, que tem várias especialidades trabalhando junto, mas ela tem que ir acompanhando, dando o seu suporte e ajudando a lapidar o produto. Aí fica mais fácil lá na frente. São outros 500, aí você vai implantar, mas o DNA do negócio já nasceu bom. Legal. Ou então já detectou as dificuldades, e se essas dificuldades entram ali naquela viabilidade e se dá para seguir, e aí com base nisso se negocia de forma assim ou assado aquele negócio, né? Isso. Pode ser o momento, por exemplo, de você pegar uma característica negativa que é inerente à propriedade e jogar isso para o próprio parceiro. Afinal de contas, olha, sua área carrega consigo, é muito boa, mas carrega consigo determinados problemas. Vamos partilhar isso, vamos, enfim. Identificado antes é mais fácil. E das dificuldades, ou não sei se a palavra é dificuldades, mas dos desafios que você percebe nas escolhas desses terrenos sob o ponto de vista de obra, engenharia. Quais são os mais comuns? É questão de drenagem, questão de aterro? O que pode inviabilizar o negócio na escolha de um terreno? Olha, eu vou lhe responder e tenho que passar um pouco pelo tempo para te falar sobre isso. As exigências técnicas, ambientais, jurídicas, mercadológicas, só aumentaram durante o tempo. Então, o loteamento, que era parcelamento de solo simples, a própria lei 6766 exigia obras simples, muitas vezes porcas, digamos assim, porque não deixavam um produto adequado, depois sobrava para a prefeitura vir arrumar, eram passivos que se deixava para a sociedade resolver. Isso acontecia muito. E isso veio sendo corrigido pelo mercado, pelas autoridades, pela sociedade em geral, e foi ficando o processo mais complexo e exigindo mais conhecimento especializado no desenvolvimento do empreendimento em si. Então, o que acontece é que, nesse processo, as dificuldades foram sendo colocadas a seu tempo, enquanto que o mercado, o preço que paga, não cresceu continuamente. No mesmo Você nível sabe de muito custo, bem, né? o mercado vai e vem, o preço vai e vem, ele é sazonal, então alguns loteamentos você tem um mercado muito bom, um excelente lucro, a coisa foi muito bem, mas se você descuidar desse processo, se você piscar e não levar a sério esse processo e achar que isso é uma máquina de reproduzir empreendimentos, você vai se dar mal.
Porque o líquido certo é que tudo veio se aperfeiçoando, encarecendo e tornando o processo muito mais trabalhoso. E o preço é aquela coisa de vai e vem. O preço não foi tão líquido e certo subindo e acompanhando. Então você tem que tomar cuidado. O processo, desde a escolha da área até o seu produto final, acompanhar a par e passo e não ter medo de recuar, de mudar o produto, de alterar no meio do processo. É muito melhor você se arrepender no meio da aprovação de estar fazendo um lote de 500 metros quadrados e passar a fazer 300, porque ficou claro para você, durante o período de aprovação, que não é 500, mas que é 300, do que você se dá por vencido. Não, agora nós caminhamos tudo isso, vamos continuar com 500. Perfeito, Tá? perfeito. E posso? E vamos imaginar assim, vencido essa parte, digamos, de escolha do terreno. Assim, você tem hoje uma empresa que presta serviços e a gente está trabalhando juntos, né? Com o Irineu, que foi quem nos aproximou. E eu percebo claramente que você tem reuniões periódicas com o time, você tem um acompanhamento com todo o pessoal de obra. Então, o loteador, em conjunto com a engenharia, optou por aquele terreno e ele vem para dentro da loteadora. Foi escolhido. Qual que é o primeiro passo? Quais são os cuidados nesses primeiros passos no desenvolvimento desse projeto? Bom, se fosse possível a empresa mandar uma espécie de uma SWOT, toda a equipe de técnicos especializados, seja da empresa, sejam contratados por ela, para avaliar a parte jurídica do terreno, se o terreno tem algum problema, etc. Obviamente, isso é fundamental. Outra já para ir a mercado, para entender as imobiliárias locais, talvez nem uma pesquisa desse momento, que você não tem nem um MOU para chamar de seu na época. Né? Então, tudo isso é investimento. Mas se for possível, essa imersão de uma semana, mercado, as autoridades na prefeitura, Legislações municipais, né? legislações municipais, companhia de energia elétrica, companhia de água e esgoto. Esgoto está onde? Tem esgoto? Tem água? Não tem? Tem que tratar? Não tem que tratar? Tem elevatório? Então, são informações que, embora não sejam oficiais, porque os órgãos muitas vezes demoram um tempo para fazer isso, elas são fundamentais mesmo num diálogo, mesmo numa aproximação, em que você acaba tendo essa visão 360, né? 360, digamos assim, da obra. O terreno, você tem que ir lá, tem que conversar com a vizinhança, escuta, isso aqui alagou alguma vez? O senhor mora aqui há quanto tempo? Isso aqui tem algum problema e tal? Então você vai buscando informações. É melhor você se dedicar e buscar tudo num primeiro tempo e já nascer com uma proposta e um projeto que faça sentido diante das particularidades daquela área, do que você se apaixonar pela área, faz um MOU, amarra o dono do terreno, aí você fica carregando aquilo e tentando corrigir o processo já com o carro andando. Todo mundo perde, né? Sem dúvida. Você perde energia, perde dinheiro, o dono do terreno perde tempo, começa a ficar ansioso. Muitas vezes esse terreno é o único, ou o melhor patrimônio que a família dele tem, porque durante muitos anos foi o que a família conseguiu amealhar, então a responsabilidade é muito grande. Então eu diria isso, é essa visão 360, copiando o que você falou, desde a partida. E aí você vai com um processo de construção, aprovação, aquela rotina que você já sabe. Legal. E dentro do seu processo, Paranhos, quando você está lá já com a área dentro, né, igual o Dani falou, você vai começar, depois desse 360 aí, né, vamos colocar assim, a mão na massa dos projetos. Como que é a sua interação com os urbanistas, com a engenharia? Como que dá esse processo na sua prestação de serviço? Tem de tudo, né? Porque atuando como consultor nessa área, e é bom que se diga, quando eu resolvi montar a empresa de consultoria, eu tinha muito foco nos proprietários de área. Porque eu me lembro que atuando nessas empresas de urbanização, as empresas de urbanização fazem o que fazem com habitualidade. O proprietário de área não. O
Então o proprietário de área sentava-se ou senta-se, né, até hoje, junto das empresas e, salvo as exceções, ele não entende do negócio. Ele tem uma área boa, mas quem entende do negócio é o seu parceiro. Primeira coisa. Segunda coisa, a Lei 6766 atribui exclusivamente ao proprietário de área a atividade de lotear. Ou seja, quem loteia é o proprietário da área, não necessariamente o desenvolvedor. O desenvolvedor só loteia se a área for uma SPE da qual ele é partícipe, então, ok, a SPE loteia. As duas partes são importantes, aquele que detém o conhecimento e aquele que tem a matéria-prima, que é a área. E naquela época eu visei que o proprietário de área tinha carências que eu poderia auxiliá-lo. Então, era muito mais sentado na mesa ao lado dele para desenvolver do que ao lado das próprias empresas. Quando eu comecei a atuar, eu percebi que tanto para ele como as outras haveriam demandas, e isso começou a acontecer em todas as esferas das empresas de loteamento que vocês podem imaginar. Na estruturação, na engenharia, nas viabilidades técnicas e econômicas, nos projetos, né? Nós temos lá uma equipe que faz projetos, desde o projeto urbanístico até todos os projetos técnicos, à exceção da elétrica, que nós não fazemos. E em todas essas tem campo, mas tem particularidades. Onde a gente vai atuar é onde tem mais fraqueza. Muitas vezes a estrutura de engenharia que a empresa tem não dá para fazer. É uma estrutura viciada em obras mal feitas. Ou é uma estrutura pequena, incipiente, ou uma estrutura muito boa, mas não tem processo e não sabe muito bem o que fazer. Então você tem que atuar em todos os campos, pessoas, e processos, e planejamento e tudo isso, para que no final consiga. Se você atuar em um desses pontos somente, você pode ter um insucesso muito grande. Paranhos, e quais são esses processos e práticas que você sugere, que você indica? Porque assim, eu acompanhei as obras, né, lá de Fortaleza, da BLD, que são maravilhosas, né, o Azul, o Verte. Tem um pessoal que a gente está prestando serviços em interior de Goiás, qualidade da obra maravilhosa. Assim, você pisa, e a gente que é do setor, você pisa no asfalto, você pisa no meio, você vê o meio fio, você vê a sarjeta, tem um nível de qualidade, você percebe que é muito superior aos demais. Como fazer isso? Quais são os processos e práticas? Pois é, a pergunta é boa, porque eu acho que até o cliente, digamos, comum está percebendo isso também, né? Tá, né? O cara pisa e fala assim, o que quando é ele isso não aqui? perceber, você tem que chamar a atenção dele. Mas é verdade. Lógico. Porque se você não mostrar para ele, olha, vem cá, vou te mostrar como é que é feito aqui, chama o laboratório, faz um ensaio para ele ver. Todas as vezes que eu fiz isso, o cliente, uau, não sabia que tinha isso. Né? O que acontece? Infraestrutura, ela nasceu, sobretudo no Brasil, com foco em infraestrutura pública, estradas, vias públicas e etc. E ela tem um componente de qualidade, digamos assim, relativo. Não é que é relativo porque é mal feito, mas é muito mais voltado para a durabilidade, né? E muito mais voltado para a escala da velocidade. Vou dar um exemplo para você. Você já foi na Via Bandeirantes, obviamente, você já andou na Via, uma das melhores estradas do Brasil, só que você anda a 120 km por hora. Certo? Certo. O que você sente na Via Bandeirantes para achar que ela é uma boa rodovia? O carro não balança tanto, né? Sinalização é boa, né? A distância entre uma pista e outra, o projeto é bom. Eu esqueci o nome, a pintura nas vias, sempre isso. Muito... Sinalização sempre em ordem. Sempre em ordem. Mais. Isso é quase que tudo que você vê. E o resto é paisagem. Mas você está a 120 km por hora. Experimenta parar o carro e vou andar a pé. Provavelmente você veja um monte de defeitos na escala do pedestre. E a gente não pode esquecer que o loteamento é a escala do pedestre. Você não está andando a 120 km por hora. Nunca ia pensar isso. Pois é. Então, o padrão de acabamento, você tem que atender as normas, que são basicamente as mesmas, norma do DENIT, norma do DR, norma da prefeitura, dimensiona tudo segundo essas normas, a BNT, etc.
mas você tem que ter uma atenção especial para a escala do pedestre. E não há norma para isso. Por isso que a gente teve que criar as próprias normas para isso. Vou dar um exemplo para vocês. Você chama de asfalto. Nós estamos vendo aqui da janela os carros ali. Você chama de asfalto. É a camada superficial do pavimento. Abaixo dele tem outras. Todas elas têm uma função estrutural. Nós não estamos vendo. Nós estamos pressupondo que essas camadas todas estão cumprindo o seu papel. Mas estamos vendo a superfície do pavimento. Se ela não tiver um acabamento primoroso, vai parecer mal executado. E, de fato, na escala do pedestre está mal executado. Então, muitas vezes você está estruturalmente pior, talvez esse pavimento não vá aguentar o período de projeto, mas pode estar bonito. Um acabamento legal. Um acabamento legal. Como é que você junta tudo isso? Você tem que ser obstinado com o padrão de qualidade desde as primeiras camadas e criar rastreabilidade, processos de controle, instruções de trabalho, procedimentos operacionais, para que tudo seja feito desde o princípio muito bem feito. Para isso, é a escolha do fornecedor, é o treinamento do fornecedor, é o treinamento do seu engenheiro, é o laboratório, é a calibração dos equipamentos que estão lá. Será que os equipamentos que fazem as medições estão calibrados? Será que o Instituto de Pesos e Medidas deu o certificado para aquela trena que está lá? Ou aquele... Então você começa a desdobrar a qualidade em coisas quase que impensáveis. E tudo isso tem que ter uma obstinação. Eu, quando vou implantar isso, até tem algumas empresas aí recentes aí no portfólio nosso, né, todas empresas muito boas, mas eu digo para os engenheiros, vou acabar com a tranquilidade de vocês. Podem saber disso. Você já chega falando isso, cara? Eu falo isso. Fui contratado para isso. Tá tudo bem com vocês? Não, tudo em ordem e tal. Pois saibam que vocês vão passar a ter muitos problemas. Por quê? Porque eles vão ver com uma lente, muito provavelmente, que eles não estão acostumados a enxergar. Para eles, se essa capa está dentro do traço de um DENIT, por exemplo, não, mas está aqui, eu estou com o resultado do ensaio. Passou no traço do DENIT. Ok, eu sei, ela tem qualidade. Mas ela está horrível na escala do pedestre. Quando foi aplicar a capa, que se aplicou a pintura de asfalto, não se tomou cuidado de proteger as peças de concreto, as guias, fica tudo manchado. Você for olhar, aqui está tudo assim. Mas faz parte da nossa paisagem. Concorda? Concordo. Eu estou andando na rua, faz parte da nossa paisagem. Eu não quero saber, eu estou olhando a planta, se está bonito, o paisagismo, se está bonito, como você falou, se a faixa está bem pintada ou não. Mas o processo de qualidade não tem exclusão. Para você criar o clima, para você criar esse endereço, para você criar na equipe essa intranquilidade que vai tornar a vida deles um inferno daqui para frente, é essa obstinação pela qualidade, que jamais será alcançada, e quando for alcançada a régua sobe, porque é um processo. E foi assim que as coisas passaram a acontecer. Então, perceba, tem muito trabalho. Eu tenho que chamar o que vai ser contratado. Você já fez estradas? Fiz. Tenho 40 mil quilômetros de estrada no meu currículo. Ok, esqueça. Esqueça. Você tem bons equipamentos? Tem. Deixa eu ver seus equipamentos. Você tem boas equipes? Tem. Então nós vamos fazer aqui uma imersão para mostrar como é que a gente quer. E aí não é aquele traço C. É dentro da faixa do traço C, mas com um acabamento como uma mesa de bilhar. Menos que isso a gente não aceita. E aí você tem que trabalhar com misturas, com materiais, com dosagens, tem que ir na usina. Lá na origem você começa, vem, para que o produto final seja bom. Como é que você vai dizer que uma drenagem, essa drenagem é ótima, ela está enterrada, ninguém vê, ela só tem que funcionar. Não é? Ela só tem que funcionar. Mas como é que a gente se garante, como é que a gente mostra para o cliente que comprou um lote nosso que, de fato, a qualidade está presente nos mínimos detalhes naquele empreendimento? Quanto você está fazendo o processo construtivo, você tem que ter métricas e processos que comprovem, por A mais B, que aquilo que você está fazendo é o melhor que ele vai encontrar no mercado.
requer um processo de gestão muito próximo, não, Paranhos? Muito. Você ia perguntar isso, né? Não, eu ia perguntar isso depois, mas primeiro eu ia perguntar assim, a gente está num mercado de loteador que é um mercado tradicional, que tem uma prática recorrente de replicar projetos anteriores, né? Isso está mudando, a gente está vendo, a gente fala muito isso aqui, né? Mas aí como que você chega para um loteador e inspira ele a mudar a régua dele, né? Porque ele vai vender isso. Mas ele falou, não, eu faço isso aqui, tem 30 anos que eu faço desse jeito aí, por que eu tenho que fazer desse jeito? Então eu quero provocar, a gente, né, sabe da qualidade, eu mesmo já morei num Alphaville, mas o que inspira o loteador a chegar e querer isso para o seu projeto? Uma das coisas que eu acho que inspira é a possibilidade dele entregar e entregar. Né? E não ficar entregando por 10 anos. Então, essa é uma... Short. Essa é uma boa. Uma razão muito boa para passar por isso. Né? Outra coisa, as próprias associações que são os representantes, vamos dizer assim, dos nossos clientes que compraram, também se especializaram ao longo do tempo. Hoje, uma entrega não é mais aquela assembleia de entrega que você conclui tudo, o seu cliente fica esperando por 2 anos, no silêncio absoluto, sem saber o que você está fazendo. O máximo ele passa em frente no loteamento, vê lá que está em obras, e um belo dia você chama ele para uma assembleia e fala, olha, aceite aqui, a nossa obra está tudo em ordem, eu juro, prometo para vocês, está tudo em ordem, olha nos meus olhos e, por favor, assinem aqui. Não vai acontecer. Não, eu tenho Não 5 vai anos de compromisso aqui com vocês, né? La garantia sou eu. Né? Não vai acontecer. Hoje, o processo de entrega, ele começa no primeiro dia que você está fazendo obra. Então, você tem que fazer visitas monitoradas, trazer seus clientes para acompanhar, ensiná-los a ver, mandar relatórios, e você tem que ter um acervo documental perfeito para que ele, de fato, ao final das contas, não, realmente o que você me prometeu entregar está aqui, estou satisfeito, onde é que eu assino? Que tipo de acervos? Só parênteses nisso. O acervo são todos os projetos, todos os as-built, digamos assim, né? Os as-built são os projetos tal qual executado, e às vezes podem diferir um pouco do que está lá, por várias razões. Né? Todas as especificações, todas as garantias. Uma piscina tem a bomba, tem que ter garantia da bomba, tem que ter manual, tem que ter treinamento. Percebe? Então você tem que entregar o manual de uso, o seu cliente tem que saber, ok, mas como é que eu mantenho esta calçada? Como é que eu mantenho esse gramado? Eu posso jogar um mata-mato aí nesse gramado, do ponto de vista ambiental? Como é que você tem que mostrar e tem que ensinar e tem que doutrinar. Uma das coisas, por exemplo, que a gente faz, é bom vocês saberem disso, porque acabou sendo interessante, nós chamamos um técnico, pode ser um técnico de trabalho, um técnico de engenharia, né, um técnico de engenharia, um engenheiro recém-formado, alguém da área técnica para acompanhar as obras, contratado, e ele fica durante as obras. E depois a gente transfere ele para a associação, quando entrega. Boa dica. Porque ele sabe tudo o que foi feito. Foram 2 anos de acompanhamento, ele sabe onde é que está a tubulação. Porque embora você tenha tudo isso, ele tem a memória. E ele vai guardar todos os ensinamentos que você transmitiu durante 2 anos. É diferente você dar um manual para o técnico e ele seguir ou não. Muito legal. Vou dar um exemplo para vocês. Nós tínhamos um técnico que a gente treinou num dos Alphavilles, não me recordo qual. Caminhão vazando óleo, entrar no empreendimento? Sem pensar. Ele tinha um espelhinho daquele tipo de fronteira, para ver se não tem ninguém embaixo do caminhão, e ele tinha um espelhinho daquele, ele olhava embaixo do caminhão para ver se estava vazando óleo na portaria. Então ele já dizia lá para o segurança, lá, olha, dá uma olhada, aí se tiver me chama, seu caminhão está vazando óleo. Você não vai derrubar óleo no meu asfalto.
dizia ele, no meu asfalto. Olha que legal. Né? Você não vai fazer isso na minha guia. Você, olha, essa obra, você fez o tapume, mas você não cortou os pontaletes, você não pode começar. Então ele tomava conta daquilo, era um gerentão que a gente tinha, mas um gerente com conhecimento de causa. Tudo isso, gente, vejam, o processo da qualidade, ele acaba com a tranquilidade de fato, porque ele tem que ser perseguido em todas as etapas, em tudo que você faz. Se você entregou com qualidade, mas depois a associação não incorporou isso, você não incentivou isso, essa visão vai se prática, né, de formar, de ter essa pessoa na equipe já pensando de ser uma conexão do empreendedor com a associação por um tempo que seja, né, Paranhos? Muito interessante essa colocação sua. E você tem que ter rastreabilidade, porque quando alguém questionar, falou, olha, para mim, seu cliente tem o direito de dizer isso, para mim isso aqui não está bem feito. Aonde é? Deixa eu ver lá. Na estaca 214 mais 22, lado esquerdo, não sei o quê, parará. Bom, aqui, olha, eu tenho os ensaios que foram feitos, são esses aqui, estão comprovados, aqui, posso te mostrar. Não adianta nada você ter uma coleção de documentos que não estejam referenciados no local. Então, todo esse processo inclui rastreabilidade. Foi aquele exemplo que eu dei da guia, lembra? Que eu adorei. Eu falei para você? Acho que eu adorei. Explica, por favor. Pro pessoal. Eu achei... Te expliquei? Não? Não? Super legal. É o meio-fio, né, que se chama, né, que é uma peça exposta. Assim, não é uma peça em estrutura como outra qualquer, mas ela é exposta. E quando a gente olha uma guia concretada, a gente tem que entender que cada caminhão de concreto concretou um trecho dessa peça contínua. Onde esse caminhão concretou, onde ele começou e onde ele terminou. Você não sabe. Quando você tira uma amostra do concreto e vai ensaiar essa amostra e esse concreto não atingiu a resistência, ok, ficou muito ruim a resistência, eu vou demolir. Onde eu começo e onde eu termino. Eu tenho uma peça contínua. Então, se você não tiver rastreabilidade e não tiver anotado, por exemplo, como nosso pessoal fazia e continua fazendo, anotar o número da nota fiscal, pintado na sarjeta, através de uma forminha, né? Você pinta lá, ele vai durar alguns meses, mas é o suficiente para cumprir o papel dele. Então eu sei que a nota fiscal 10.212 começou aqui, terminou lá. É esse o concreto, eu sei onde eu vou cortar. Que legal. Tá? Muito legal. Pra vocês terem ideia, a instrução de trabalho para fazer uma simples pia sarjeta tem umas 11, 12 páginas. É como não fissurar, como fazer a cura adequada, como ensaiar o leito, como fazer a nata de acabamento. É uma série. Isso não está na BNT, isso está na experiência que a gente foi adquirindo em fazer. Agora, é perceptível a diferença construtiva desta peça feito dessa maneira e de qualquer do outro usual. jeito. É muito diferente. É. E aí cabe a você preservá-la. Então, quando vai fazer o pavimento, se você permitir que suje tudo, que passe em cima, ou se você permitir que quebre tudo, você não adiantou nada tomar esses cuidados, porque isso não perenizou, não ficou. Percebe? Paranhos, assim, e me corrige também se eu estiver errado. Assim, eu tô vendo que você tem processos que, num primeiro momento, claro, eu vou tirar essa parte da escolha do terreno, mas eu estou falando da questão específica do processo construtivo. É o desenvolvimento de processos, e esses processos têm registros, como se fossem manuais de procedimento. Então, Segundo passo, é uma equipe treinada que vai executar esses procedimentos. E eu quero fazer uma pergunta sobre isso, mas eu só quero fechar o raciocínio. Então, você tem essas pessoas aqui que executam isso. Você tem um processo de gestão e rastreabilidade sobre o que está sendo executado. Então, se esse processo falhou, você tem condições claramente de rastrear e corrigir isso. Não é isso? perfeito. São esses três drives, vamos colocar assim. No drive de manuais, claro que vem o seu repertório. A experiência que você teve, da sua equipe, que você certamente vai aprimorando esses manuais, né? Porque você vai aprendendo, isso vai sendo atualizado. E pessoal? Porque você... hoje, no Alphaville você tinha diversas equipes, hoje você também tem diversas equipes. Você presta serviço para várias pessoas.
E aí? É um grande problema. Tipo assim, mas você treina, acompanha, eu não sei, não tem resposta. Porque o seu seu processo é muito parecido com o meu, só que na parte de lançamento. Assim, é muito parecido. É. Manual, pessoal e gestão. É isso. É. E aí você vai nas pessoas que vão construir na mão de obra construtiva que realmente tem um apagão qualitativo. Hoje é muito difícil você encontrar essa qualidade disponível. Os poucos que têm essa qualidade se destacam no mercado, não conseguem atender a demanda. Olha como são as coisas. Não? Bastou ter qualidade e não vai faltar contrato para essa empresa ou para esse serviço de qualidade. O que ocorre? Aí é uma análise... Como é que você processa? Eu quero saber como é que é o dia a dia seu em relação a isso. Que aí é inspirar a equipe, né? É inspirar pessoas, né? Olha, nem sempre tem a solução tradicional, Deni. Muitas vezes você tem que verticalizar o processo construtivo pelo apagão de mão de obra qualificada. Então, uma empresa loteadora, ela deveria, em princípio, contrata todos os serviços. Ela não está lá para fazer obras, mas às vezes tem que fazer. Porque você pode não encontrar mão de obra treinada e, às vezes, não é que você não encontra mão de obra treinada, você não encontra um dono de empresa disposto a fazer. Quando eu apresento uma instrução de trabalho para alguém que se candidata a prestar serviço, eu já observo a reação. A reação pode ser de um espanto enorme, mas é aquele espanto, olha, não vai dar, não quero. Ou como eu já ouvi agora, na semana passada, cara, isso aqui vai custar o dobro. Por quê? Para fazer bem feito, vai custar o dobro? Por quê? Então, é verdade. Você faz, então, a metade do bem feito. Né? Você faz mal feito. Né? Ou meio mal feito. Então, são empresas que muitas vezes estão acostumadas a trabalhar em contratos governamentais, onde as exigências são diferentes. Quando vão trabalhar para nós, que a gente faz tudo é um artesanato, tem processo, tem isso, aquilo, mas o carinho pelo projeto é um artesanato. Aqui, você vai curvar aqui, você vai fazer assim, aqui você vai tira aquilo lá, vem, passa a grama aqui e tal, é o tempo todo essa coisa. E o produto final é isso daí. Então, não tem mão de obra suficiente no Brasil. Não sei o que seria. Seria o Senac fazer cursos de formação, seria as empresas se unirem e fazerem uma espécie de uma universidade da construção, universidade do loteamento, treinar mão de obra, eu não sei, mas tem que ser alguma coisa de escala e que comece a preparar pessoas para fazer o que tem que ser feito. O que você está dizendo é que tem uma lacuna enorme aí para quem quiser trabalhar bem. Enorme. Em qualquer área, né? É qualquer área. É Impressionante. Eu me lembro, teve um fato, a gente está aqui de passagem, né, nesse planeta, né, e eu acho que a missão maior é deixar alguma coisa de ensinamento. Acho que isso não tem coisa que me dá mais satisfação do que isso. E eu me lembro, na época, lá no Goiânia, Alphaville e Flamboyant, empreendimento muito bem construído, muito bem... E obra muito grande. E eu ia lá, vez ou outra, e saía com a equipe de obras para andar a pé. Teve um evento que eu nunca mais me esqueci. A gente estava caminhando, poeira, terra, ver isso, ver aquilo, algumas horas caminhando, e uma certa hora, doutor, alguém veio e chamou. Eu falei, olha, eu queria agradecer o senhor aqui, porque... eu nunca aprendi tanto a fazer como eu aprendi aqui. Era um pedreiro de boca de lobo. Estava grato porque ele aprendeu que a massa para assentamento não se faz no chão, se faz dentro, que aquilo lava, aquilo tem um determinado traço, aquilo tem tudo isso. Olha o nível de detalhe que você tem que ir. Mas as empresas que tiveram funcionários ou os próprios diretores de empresa que entenderam isso se destacaram no mercado depois porque ninguém acompanhou. Impressionante. Não é para todos. Né? Mas hoje você costuma fazer o quê? Você tenta identificar uma pessoa mais sênior,
você traz para o seu lado, você tenta passar para ele todos os procedimentos, aí existe uma gestão em cima dele? Não precisa ser sênior. Não? Né? Não necessariamente. Tem que ser um obstinado. Quase um psicopata. A gente está falando de loucos e gênios aqui, não é a primeira vez. Estou brincando. Mas tem que ser alguém que se incomode com essa questão, né? A ponto de piorar a sua qualidade de trabalho por um tempo para ter um resultado melhor. Porque se ele ficar quieto, ele ficar tranquilo, as coisas não sairão dessa forma. Mas se ele se incomodar, ele for atrás, claro que tem que montar a equipe, tem que treinar a equipe, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vai ser uma série de processos. Nesse momento mesmo eu tenho uma empresa que estou auxiliando bastante nesse processo, partindo desde a escolha do engenheiro, gerente de engenharia, treinamento do engenheiro de campo, treinamento das equipes, as instruções de trabalho, os processos. Tem empresa, então por isso que eu digo, tem empresa em determinados níveis distintos. Essa em particular, o pessoal está adorando, mas é um processo dolorido, né? Que num certo momento você não vê o resultado palpável no momento, você vê que está melhorando, sabe? Ok, mas onde é que isso vai me levar? Eu sei onde é que vai levar. Vai levar naquele processo de entrega, onde eu viro a página, eu deixo um bom legado. Eu digo a eles, vocês irão voltar nesse empreendimento depois de pronto, só para mostrar para candidatos a parceiros o que vocês sabem fazer. Eles não vão voltar para arrumar, vão voltar para visitar e para mostrar como exemplo. Muito legal. Basicamente, assim, a solução é você desenvolver pessoas, né? Assim, você encontrar pessoas dispostas a aprender, um pouco psicopatas, como você falou aí, mas que estejam dispostas a aprender, estejam abertas ao aprendizado. É o ingrediente mais complexo da gente trabalhar são as pessoas, né? É o mais complexo. Obviamente, você tem que... Os processos ajudam na escolha dos materiais, os ensaios ajudam na qualidade executiva, mas tudo isso é mais processo e engenharia, processo e engenharia. Ele não se revolta contra você, ele não está de mau humor aquele dia, né? Ele não faltou, né? As pessoas têm essa diferença, que é uma riqueza ao mesmo tempo, porque eu encontro pessoas maravilhosas que me ensinam muita coisa, né? Mas de fato elas são a parte mais rica sensível e mais difícil ao mesmo tempo. E, Paranhos, e aí nós estamos falando dos drives, né? Manual, pessoas e a questão dos controles. E essa história do controle que você fez da sarjeta, de ter anotado o início e o final, que eu fiquei muito impressionado com isso, que eu falei, gente, é uma coisa simples, extremamente sábia ao mesmo tempo, né? Que outros procedimentos práticos você adota que seria importante para a nossa audiência, para eles aprenderem, assim, coisas do dia a dia que você fala assim, eu faço isso e isso me dá esse nível de controle? Tem muitas? Tem muita coisa. Bom, alguns dos mais simples eu aprendi com aqueles encarregados na década de 80 que me ensinaram processos que talvez tivessem sido usados na construção das pirâmides do Egito e até hoje pouca gente conhece. São coisas simples, usando a força da gravidade, usando a luz, usando instrumentos toscos para fazer coisas brilhantes. Então, por exemplo, uma simples máquina escavando valas tem um princípio de cruzetas, né? Veja, uma vala começa com 1 metro aqui, termina com 2 metros de profundidade lá, porque esse é o projeto. Como é que essa máquina sai de 1 metro aqui e vai certinho a cada metro que ela avança, descendo um pouquinho no olho do operador para que isso chegue com 2 metros lá? Normalmente não se faz. Então, vai chegar mais ou menos com 2 metros, mas depois dele escavar, tem uma bagunça lá embaixo, de alturas que variaram, e isso tem que ser arrumado na mão. Então, uma das coisas, por exemplo, que eu aprendi lá atrás, o encarregado da época, ele fazia uma cruzeta, era uma cruz de madeira, pintada de vermelho aqui em cima,
aqui era 1 metro. Então ele colocava mais 2 metros. Você tinha 3 metros de altura total. Ok. E lá chega a 2 metros. Então ele tinha 1 metro, que dava os mesmos 3. E no meio tinha uma cruzeta que alguém ia lá andando junto com a máquina, que tinha 3 metros. Então o que acontece? O sujeito olhando daqui fazia uma visada dessa cruzeta na outra, e quando aquela do meio alinhava, em qualquer ponto que ela estivesse, ela estaria no grade correto da escavação. E você economizava um retrabalho enorme. Então essa é uma das coisas muito simples, né? Outra coisa que a gente faz é, que legal isso, gente. Usar engenharia pura na construção, por exemplo, dos pavimentos. Então a gente hoje existem softwares. Eu trabalho com um software que foi desenvolvido na Universidade de Minnesota, em conjunto com a USP, o professor Balbo, e que ele mede as deformações em centésimos de milímetros em cada camada do pavimento de acordo com o projeto. E a gente tem um equipamento simples, que é a viga Beckelman, e essa viga a gente coloca esse instrumento na primeira camada do pavimento, no subleito, e mede essas deflexões sob a carga padrão. Se essas deflexões estiverem de acordo com as deflexões do projeto, é sinal que o pavimento está bom, pode lançar outra camada. Perceba? Então aí é uma engenharia um pouco mais sofisticada que você usa, porque nós estamos falando de instrumentos que medem centésimos de milímetros de deflexões. E você vai liberando camada a camada. Não de tal maneira que quando você chega na camada final, as demais já estão lá para baixo, ninguém vê mais, mas você garante que elas estão perfeitas. Não é só pela espessura, pela granulometria, pela composição, pelo CBR, seja lá o que for. Mas é por critérios de engenharia dos materiais, né? Camadas elásticas sobrepostas. Então, tem muita coisa. Dá para... Paranhos, e nesse nível de qualidade, e que a gente, vamos tomar como exemplo aí, essa expansão que você acompanhou do Alphaville, né? Como gerenciar e reproduzir isso em tantas regiões? Era a minha próxima pergunta. Né? Então, assim, como replicar... Como gerir isso, né? Como gerir e como essa premissa de qualidade que vem baseada em muitos processos e muitas experiências está imbuída aí, né, em cada equipe, em cada região. Bom, nós já passamos pelas pessoas, nós já passamos pelos processos e agora a gente está falando, bom, como é que a gente controla quando isso está em massa, né? Quando isso está sendo feito, muitos empreendimentos ao mesmo tempo em execução, né? Ó, uma das coisas é padronização de informação. Então, um canteiro de obras tem que produzir as mesmas informações na mesma formatação para efeito de comparação. Então, os relatórios de obras que a gente fazia na época, e muitas das empresas clientes meus fazem hoje, eram relatórios que permitiam essa leitura de qualidade de forma inequívoca. Vou dar um exemplo. Eu sei que produzimos 30 mil metros cúbicos de movimento de terra naquele mês. Para ter feito esses 30 mil, eu tenho que ter feito certo número de ensaios de compactação, de umidade, de granulometria, e de CBR, e de limite de liquidez, limite de plasticidade, e índice de plasticidade. Eu tenho que ter feito. Então eu quero que venha os ensaios que foram realizados, seus resultados, quantos foram errados, não errados do ponto de vista de ensaio, mas quantos que não atingiram as especificações necessárias. Eu não quero só saber o que deu certo, eu quero saber o que deu errado. Porque se para fazer os 30 mil, a empresa A tive que produzir 300 ensaios e ela errou, e a outra, para fazer o mesmo volume, foi 100, eu tenho um índice de eficiência aí. Então, são informações que compunham um relatório mensal de obra. Nós tínhamos uma equipe, tem uma equipe que só faz os relatórios mensais de obra para comparação. Essa é uma das coisas. Qualidade da informação. Tá? Não são dados, é informação pura. E ela é confiável, Paranhos? Ela é confiável. Confiável. É confiável. E tem auditoria.
No processo de auditoria que a gente faz, tem 70 e tantos itens que são auditáveis. Então perceba como é que a gente amarra. Você tem lá atrás instruções de trabalho, você tem procedimentos operacionais, você tem normas, você tem código de conduta, você tem uma série de documentos que já foram disseminados, todo mundo já absorveu essa cultura da empresa e todo mundo pratica. Agora, eu vou recolher os dados que foram feitos. Você me perguntou agora, mas são confiáveis? Olha, tem que ser, porque a empresa executora tem o seu topógrafo, nós temos o nosso. A empresa executora tem o seu laboratorista, nós temos o nosso. Então, a checagem, rechecagem, checagem, rechecagem. Nunca fica na mão de alguém, apenas. Perfeito. Tá? Então, vem esses relatórios e a gente tem essa performance. Mas, para além disso, tem as auditorias. As auditorias, elas podem ser feitas por você, por exemplo. Simples treinamento, você vai auditar. E se você for engenheiro da obra A, você pode ser chamado a auditar o engenheiro da obra B. E vice-versa. Ou alguém lá do departamento de engenharia, de projetos, que nunca foi na obra, pode ser chamado a auditar outra obra. Com essa dinâmica, você traz todo mundo para o mesmo patamar. Nós tivemos o caso de ter administradores de empresa formados lá na empresa que viraram auditores de obras. E mais do que isso, o calendário de auditoria ele é montado no começo do ano. Então todo mundo sabe, não é aquela auditoria surpresa. Cheguei. Ela é... Mas por que eu quero? Porque eu quero que as pessoas se preocupem que de fato vai ter uma auditoria na data tal. É bom que ele tenha os projetos organizados e as últimas versões sendo aplicadas e os projetos obsoletos carimbados como obsoleto fora. É bom que ele tenha. É bom que ele tenha os demonstrativos de performance na parede. Isso também tem norma para isso. É bom que ele tenha lá o laboratório assim assado. É bom que ele tenha o ambulatório arrumado. É bom que os uniformes estejam em ordem. É bom que as áreas de APP estejam cercadas. É bom. Eu não quero ter problema negativo no relatório, eu quero que seja positivo. Então, a auditoria indo muito bem, essa equipe de obra pode ser beneficiada com um bônus, por exemplo. Que legal. Tá? Não gosto de atrelar diretamente a isso, porque fica uma coisa meio vil, mas que, de fato, uma boa equipe de engenharia tende a ganhar mais, lógico. E até assim, o reconhecimento, né, parentes? Claro que assim, o ganho, uma bonificação, etc., mas aquela pessoa que tem um cuidado de ser um bom profissional, que está se especializando, cara, às vezes é mais para ele o reconhecimento de que a empresa está vendo o trabalho e o empenho dele do que propriamente o bônus, né? O mercado, exatamente. Você, com a trajetória longa, você vai deixando esse rastro. Pode ser bom, pode não ser tanto. Então, é bom que seja o melhor possível, né? E, vamos lá, aí todas essas, digamos, esses procedimentos foram feitos, a obra foi executada e o que pode acontecer no meio do caminho que quebra esse processo? E se houver isso, obviamente, quais são os procedimentos que você adota? Existe isso? Os percalços, os imprevistos, etc. Existe muito. Obviamente que os percalços são menores na medida em que você planejou bem desde o início. Você pode ter direito a ter percalços, mas você não tem o direito de ter azar. Certo? Legal. A gente gosta de pessoas que cultivem a sorte. Né? Legal. Eu vou dar um exemplo típico. Os equipamentos pesados nossos na vibração que teve aqui acabaram trincando aquelas casas que estão ali. Isso é azar. Não é um percalço, porque tem todo um processo para você se precaver. Muda o tipo de equipamento, não é mais vibratório, é um equipamento de pneus, faz um laudo de circunvizinhança antes de começar as obras, porque muitas vezes tem
uma casa que pode estar toda trincada e a pessoa acusar a obra de ter sido responsável. Você vai lá, tem até musgo na trinca. Mas, enfim, são aquelas coisas que você pode prever, tem obrigação de prever, mas você pode ter percalço. Os nossos irmãos, coitados, lá do sul, imaginem, o percalço elevado ao cubo. Ninguém era capaz de prever que isso pudesse acontecer nessa dimensão que está aí. Da mesma forma, você pode encontrar situações inusitadas, das quais era impossível prever. Isso acontece sempre. O que diferencia, digamos assim, o sucesso ou o insucesso diante disso? Primeiro, não ocultar, não escamotear, não fazer de conta que não aconteceu, não jogar por baixo do tapete. Enfrentar de frente. O percalço faz parte da atividade. E as pessoas têm que ser treinadas a encará-los de uma maneira natural e resolvê-los. Não dá para você, por exemplo, como dizia o doutor Renato, enterrei o defunto e deixei o dedão do defunto de fora. Era uma brincadeira dele, né? Mas assim, encare o percalço de uma maneira séria, profissional, divida com seus pares e nós vamos achar uma forma de resolver. Mas tem muito. Isso a gente mexe com obras de grandes dimensões. É obra sendo obra, né? Tudo que vocês podem imaginar. E nessa fala de obra sendo obra, Paranhos, o que eu acompanho meus clientes loteadores, e eu acho que talvez seja a maior dor na hora do processo construtivo, né? Sejam algumas mudanças que ocorrem em diretrizes, principalmente de concessionárias. Então, você se projeta, você contrata, com base numa diretriz, você tem um projeto, e isso vem muito, principalmente em Minas Gerais, a gente tem uma característica, tá, de ter alterações em diretrizes, e isso vira uma bola de neve, né? Porque o loteamento é uma obra em cima da outra, né? Então, uma que tem esse problema já reflete em tudo para frente. E a gente tem que lidar com muitas tratativas com essas concessionárias. Você tem essas experiências também? Isso é comum? Ou isso posso dizer que é uma característica nossa? Não, assim, mudança de diretrizes durante o projeto executivo não é uma coisa muito comum. Até porque você tem quase que um direito, né? Se aquela diretriz estiver válida, sim, você tem o direito de executá-la, né? Penso eu que numa situação dessa, se houver um motivo justo para essa mudança, que ele seja discutido, enfim, se for possível, não. Porque o que se encontra hoje, e isso é muito complicado, é o recebimento das concessionárias pelos serviços realizados e executados. É um processo sofrido, tem processo que leva ano. E nesse ano que levou para ela receber, que encontra, primeiro que é um processo complicado, burocrático por demais dentro da própria concessionária. Primeiro vem alguém, inspeciona, o tempo que tem que estar bom, ele veio, não conseguiu entrar, ou se perdeu, volta, marca para daqui a 30 dias, daqui a 30 dias vem outro, e a coisa vai se prorrogando. E aí o que acontece? Você já liberou, os seus clientes estão loucos para construir suas casas, ou não conseguem construir, ou eles dão entrada na prefeitura, enquanto isso a concessionária não recebeu ainda, seja de água, de esgoto, de energia, ela não recebeu. E você fez tudo de acordo e está tudo pronto, né? Mas você encontra esse processo como uma barreira enorme no tempo. Isso acontece com muita frequência. E um agravante, esse tempo muitas vezes não é contabilizado para as empresas de loteamento. Nós imaginamos, as obras vão durar 24 meses, em setembro de 2026 eu entrego. É que esse entrego não é bem assim, porque você precisa o termo de verificação de obra, o famoso TVO, que é aquele que encerra tudo isso. O TVO são documentos em cadeia. Eu só te dou o TVO se a concessionária de água te der, mas a concessionária de água só vai dar se a elétrica ligar. A elétrica só vai ligar e assim você tem uma série de problemas e você passa um ano pagando manutenção,
taxa de manutenção, porteiro e etc., que você não vai deixar seus clientes. Você tem que se planejar para terminar meses antes, já conhecendo o processo da concessionária, e se você puder, traz ela para dentro durante toda a execução, para que isso se dê da forma mais fluida. Esse é o problema, viu? Eu sei bem. Esse é o problema. Sei bem. Paranhos, a gente está caminhando para o final, mas eu queria explorar realmente seu repertório. O que você tem visto que são boas práticas e tendências da construção de loteamentos? Você tem visto, assim, você colocou aqui coisas que você utiliza até hoje que foram aprendidas em 1980, 1990, né? Que são válidas. E atuais, você percebe alguma tendência, alguma direção que melhore o processo de qualidade de obra? Acho que sim. Não do ponto de vista técnico, mas acho que do ponto de vista de gestão em si. Eu presto serviço para uma série de empresas, você sabe disso, né? Empresas muito boas, né? Tem a Altra aí, meu amigo Renê, mandar um abraço para ele, a Idealiza, meus amigos da Idealiza. Tem tantas outras aí que até você, indelicado, se eu esquecer de algum. Um abraço especial para o meu amigo Irineu, amigo irmão Irineu. Torcedor do Fortaleza. Meu grande amigo Irineu. Então, veja, essas empresas estão cada vez mais capacitadas para fazer o que fazem, e fazem muito bem. Né? Elas agem como uma orquestra, tudo funciona melhor na empresa. Não é só a engenharia funcionando bem que você vai ter um bom produto, você sabe muito disso. O projeto, se não estiver bom, o marketing, se não for bom, tudo tem que funcionar muito bem. E algumas dessas empresas são muito boas nesse processo. E eu mesmo aprendo muito com esses clientes em procedimentos que eles fazem, no desenvolvimento de tudo que eles fazem, né? Então eu acho que hoje existe uma conscientização muito grande, muita gente querendo fazer o melhor e fazendo o melhor. E tem um grupo aí que preciso também falar, porque eu já falo em nome de todos eles que fazem parte, tá? Que é o Somos Cidade, e eu sou apaixonado por esse grupo, e que fizeram uma coisa maravilhosa. Eles trocam descaradamente impressões entre si sobre o que deu certo, o que deu errado, que se ajudam mutuamente. Então isso é um movimento que leva todo mundo para cima. Meu amigo Felipe Cavalcante aí mandando também um abraço para ele. Então eu vejo esse movimento em prol da excelência em todos os sentidos. Tá? E tenho orgulho de fazer parte desse processo e aprendo com ele todo dia. Paranhos, você sabe que a gente, não sei se você tem conhecimento, a gente tem um grupo, que é o grupo da comunidade Jornada do Loteamento, que tem exatamente esse propósito. Assim, basicamente é um grupo de WhatsApp em que as pessoas têm liberdade total de trocar informações. Então, assim, a gente ficou muito feliz com isso, porque começou de forma tímida, assim, foi uma iniciativa, né, e até foi um pedido das pessoas. Então, assim, vamos nos reunir. E um pergunta, às vezes não tem interferência nossa, o outro responde. Se um não sabe, a gente procura saber, mas com esse propósito de melhorar o mercado, né? Que é isso, assim. De trocar boas práticas, né? De trocar experiências. Porque era um mercado muito fechado, muito em si mesmado, né? Então cada empresa guardava seus segredos. Não é que não tem, as empresas têm seus segredos. Mas entre esse grupo, tudo que interessa fazer com que o seu colega, que é uma empresa concorrente e tudo mais, se ele crescer, todo o mercado vai crescer. Você está falando aí, você tem uma lacuna aí de empresas empreiteiras, né, vamos falar assim, para prestação de serviço, né? Se a gente disseminar isso aí, né, e aí isso vai para todos os segmentos do loteamento, né? Quem sabe esses grupos comecem a fazer um selo, né? Selo de qualidade. É verdade. Legal. Interessante. É verdade. Você está convidado a participar da nossa comunidade. É um prazer. Não, mas eu até acho que nós podemos combinar uma outra coisa que eu queria muito te ver dando uma aula para todo mundo numa obra, viu, cara? Nós vamos costurar um negócio desse. Mesmo. A gente tomou uma iniciativa que é o Urban X, que é um objetivo de educação, mas é uma educação realmente com
com o objetivo de desenvolver conhecimento. Não é informação, não. É discutir com as pessoas. E eu acho que esse tema é um tema delicado. A questão da qualidade construtiva. Vai ser um prazer. Muito legal. Recomendações finais. Quais são as recomendações que você acha que são importantes, que fique como lição para quem está nos assistindo? Olha, eu acho que a gente já falou meio a exaustão, não quero ser repetitivo, né? Eu diria o seguinte, as empresas que se incomodam e buscam a qualidade em todos os sentidos, elas terão um futuro melhor, mais tranquilo, e um para-brisa maior do que o retrovisor. Então, vão olhar muito para frente e pouco para trás do ponto de vista de passivos e problemas. Então, a recomendação é essa: investir em qualidade, sempre investir em planejamento, investir em pessoas, investir em cultura empresarial, olhar para o seu cliente, né, perceber o seu cliente, se comunicar com o seu cliente. Tem empresas que criam um hiato enorme, vendeu, está tudo 100% vendido. Não quero mais saber do meu cliente, porque ele já comprou, eu só vou falar com ele na data da entrega, né? E isso eu acho que acabou. A relação, ela é contínua, ela é perene, ela é não crescendo, ela é informativa. A recomendação é essa mesmo. Muito legal. E aproveitar, finalmente, todos aqueles meus amigos que eu mencionei, os que eu não mencionei, mandar aqui um abração para eles muito também, legal. Aproveitar aí. Paranhos, obrigado mesmo. Obrigado mesmo pela contribuição. Obrigado pela... Assim, quando eu te convidei, você prontamente topou vir aqui e a gente acertou uma agenda. Graças a Deus por você participar do Jornada. Valeu demais. Obrigada, foi um grande prazer mesmo. Uma lição. Você está deixando o que você quer deixar, uma lição aí para todos, e volte novamente. Eu vou fazer essa provocação para quem está nos assistindo aqui. Comente aí se você quer que o Paranhos volte. Eu vou fazer uma... Cuidado. Não. Gente, obrigado aí pela audiência e até o próximo episódio. Abraço. É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos.